Olá, vamos para mais um vídeo sobre Shaolin Wing em detalhes. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante dentro do Wing Chun, que são os famosos 6 portais. Se você é praticante do Wing Chun, você já ouviu falar dos 6 portais. Só que existe muita controvérsia no meio quando se trata desse assunto. Em algumas escolas, essa ideia dos 6 portais é vista como zona, mas ela é vista como uma zona unidimensional. Já em outras escolas, mesmo escolas que não são de Wing Chun, usam termos portais, algumas usam 5 portais, mas que na verdade não são portais, não passam de ângulos de ataque. Tá? A teoria dos portais do Wing Chun não tem uma relação com ângulos de ataque. Na teoria dos portais do Wing Chun, ela em chinês vai chamar Luk Mun, onde Luk quer dizer 6 e Mun são portais, vem da fórmula do tempo-espaço da sociedade da Torre Vermelha. E esse é um assunto muito abrangente, muito profundo. Não tem como eu abordar tudo nesse vídeo, mas eu vou tentar apresentar um resumo de como que funciona praticamente essa teoria dos portais. Bom, dentro do Shaolin Wing Chun, dentro da SBA, a nossa zona de ataque, ou que a gente chama de caixa tridimensional de combate, ela é formada a partir de uma compreensão ou de uma exposição ou manifestação do espaço em 3 dimensões. Ou seja, eu identifico o meu espaço que vai do ombro ao meu ombro. Essa é a minha dimensão de largura. O meu espaço que vai do meu corpo até a minha ponte, meu pulso, e a dimensão de profundidade. Então, meu corpo até o meu cotovelo é a primeira dimensão de profundidade, e do meu cotovelo até meu pulso é a segunda dimensão de profundidade. Então, assim nós temos as 2 linhas de defesa. E o último aspecto da criação dos 3 portais são as 3 dimensões de altura, onde vai do meu rosto, do centro do rosto, ao meu plexo, do meu plexo até o meu dantian, e do meu dantian até o meu pé no chão. Então, nós temos 3 etapas da altura, que é do centro do rosto, do plexo e do dantian até o chão. Nós temos 2 etapas da profundidade, e nós temos 5 etapas para a largura, que vai do ombro para a linha do mamilo, para a linha 1, para a linha do mamilo e para o meu ombro. Então nós temos largura, nós temos altura e nós temos profundidade. Quando nós somamos as informações, tendo a linha do ombro como limite, o ponto 1 para o limite de altura, essa caixa tridimensional, levando em conta profundidade, largura e altura, ela vai ser subdividida através da linha do centro, nossa linha 1. Então nós temos a divisão entre esquerdo e direito, no primeiro momento. E em seguida, olhando pelos 3 pontos de referência, centro, plexo e dantian, se você imaginar uma linha dividindo isso, tipo, imagina uma linha dividindo essa parte, uma linha dividindo essa parte, uma linha dividindo essa parte. Então, com essas linhas divisórias, mais a linha do ombro e a linha do centro, você identifica o uso de um quadrante no espaço superior, outro quadrante no espaço superior do outro lado, um outro quadrante desse lado, outro quadrante desse lado, outro quadrante desse lado e outro quadrante desse lado. Contamos um total de 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Essa é basicamente a ideia dos 6 portais. Contudo, como eu falei, nosso espaço é tridimensional. Logo, não é uma tela à frente do seu corpo. É como se esses portais fossem cubos,
onde que cada cubo individualmente tem o seu próprio espaço tridimensional a ser considerado. Okay? E tudo o que acontece em relação à luta, a aplicação técnica, é feito a partir da consideração desse espaço tridimensional que é estabelecido na nossa frente em formato de 6 cubos tridimensionais, sendo que, levando em conta que nosso espaço de profundidade são 2 etapas, são considerados 6 cubos no momento interno e mais 6 cubos no momento externo. Então, são 6 portais que são construídos a partir de 12 quadrantes tridimensionais. Ou seja, quando nós vamos atacar, usar uma técnica ofensiva ou uma técnica defensiva, esse espaço tridimensional é considerado. Assim, um ataque ou uma defesa não é nada mais, nada menos do que uma manutenção desse espaço tridimensional. Ou seja, quando o braço ocupa um momento particular no espaço, o nosso braço deve estar expressando uma ideia de altura, uma ideia de largura e uma ideia de profundidade simultaneamente. Isso no Wing Chun é o que representa ataque e defesa simultâneo, e não bater 2 vezes ao mesmo tempo. Ok? Muito bem, agora nós vamos usar a forma instrumental para nos apresentar o primeiro indício da identificação dos portais tridimensionais. Então, o meu representante da SBA de Recife, o Sr. Manuel Ramos, vai demonstrar a abertura do instrumental e a gente vai identificar onde os portais tridimensionais estão no instrumental. Nesse primeiro momento, ao cruzar o ponto 2, o plexo, ele está estabelecendo o primeiro indício em relação à altura. Isso também indica a posição das mãos dessa forma, né, indica que ele está definindo o portal médio do lado direito e o portal médio do lado esquerdo. Quando há essa cruzada no ponto 3, que é no Danken, isso indica o segundo momento da definição de centro em 3 pontos, a primeira definição de altura. E as mãos apontando para esse ponto indica a existência do portal médio externo e o portal médio externo, do lado esquerdo e do lado direito. E por final, a cruzada no ponto 1 indica a finalização do estabelecimento do centro em 3 pontos, que é a altura, e as mãos indicam a existência dos portais do lado direito e no lado esquerdo. Então, esse movimento indica a existência dos portais logo no início do instrumental. E no decorrer da forma, quando você faz, por exemplo, como o tensal ele vai limpar o portal do lado da mão. Se você usar a mão direita, ele vai utilizar o portal do lado direito. Quando você utiliza a mão esquerda, ele vai limpar o portal do lado esquerdo. Como quando você golpeia o Yadzik Ninjoi, o braço ele ocupa o espaço do lado do portal superior direito. E assim vai, toda a técnica do Wing Chun, em todo momento incidental, ele vai para indicar onde estão os portais, seja ele interno, seja ele interno. Um exemplo de portal interno e externo, se existe como no caso do Foxal. Se você faz um Foxal, ele começa no portal interno, vai até a frente, e ele atinge o limite do portal, e aí ele limpa, e aí retorna limpando o outro lado do portal. Bom, então, mas com toda a teoria dos portais, a teoria dos portais ela é muito mais abrangente do que eu estou abordando aqui, até porque a função desse vídeo não é ensinar 100% sobre os portais, mas é apenas dar um aperitivo de como que ele funciona dentro da SPA e, logicamente, também compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com todos os interessados. Mas uma vez tendo conhecimento, por menor que seja, sobre os portais,
como esse conhecimento vai se conectar com a aplicação técnica e defesa pessoal. Bom, existem muitas formas de demonstrar o uso desses portais em uma luta. Então, vamos tentar abordar duas formas de aplicação. Okay? A gente fala em portal, está falando da compreensão do espaço tridimensional. Okay? Então, temos 6 portais: superior, médio, inferior. Daqui cabe uma observação importante. Muitas artes marciais, quando vão fazer as formas, vão fazer o exercício, elas trazem a mão para o lado da cintura. Isso é um antigo indício de que a arte marcial não tem uma compreensão do espaço como tridimensional. Por isso que ela coloca a mão assim, uma das razões, pelo menos. E uma razão exata pelo qual o 21 coloca as mãos aqui é uma indicação de que o praticante de 21, ou o sistema 21, é um sistema que se fundamenta na compreensão do espaço tridimensional. Ou seja, um exemplo, quando usamos temas da compreensão do espaço tridimensional, com a simultaneidade de ataque e defesa, nosso braço se posiciona dessa forma porque um braço tem uma responsabilidade de cuidar do espaço ou do portal superior. E o outro braço tem a obrigação, a responsabilidade de cuidar do espaço médio. E o espaço inferior, ou portal inferior, é de responsabilidade das pernas. Okay? E isso resulta em uma compreensão de Tiandei. Então, podemos fazer isso daqui, Kan, Chan, Gan, Chan, Gan, e o uso do joelho, essa expressão representa Tiandei. Okay? Uma outra forma de expressar o uso dos portais para o engajamento para a luta é através do uso do Tan, Dai Bonsal e, obviamente, joelho. Então, quando fazemos esse movimento, nós estamos cobrindo nosso espaço tridimensionalmente, e isso é uma expressão do Tiandei: céu, homem, terra. Ok? Então, ainda contra um ataque, a gente pode fazer alguma coisa desse semelhante. Pode cobrir o espaço de céu e de homem e a de terra. O espaço de cobrir de terra pode ser através da cobertura com o joelho ou simplesmente do posicionamento das pernas, posicionando superior ao nosso atacante. Okay? Então eu posso fazer dessa maneira. E aqui, obviamente, posso atacar. Ou podemos fazer dessa maneira. E ainda podemos fazer de uma outra maneira, que é então, monta o céu, monta o homem, monta a terra. Essa é uma expressão de aplicação dos 6 portais em um momento de engajamento no combate. A hora de que o uso dos 6 portais não é só no momento do engajamento, mas em todo momento da luta, no caos e a luta, nós tentamos criar uma harmonia no caos através do uso dos 6 portais. Então, o uso dos 6 portais, ele tem um leque de aplicabilidade muito grande. Não só temos o uso dos 6 portais em referente a Tuyen, que é o enfrentar de frente, onde utilizamos os 6 portais, e onde dentro da SPA nós chamamos de luta de homem, 6 portais, mas também podemos usar os 6 portais para aplicabilidade de luta de céu. No caso, nós damos um enfoque maior, não nos 3 portais, do lado que você se posiciona o badião para lutar. Okay? Então, nós temos os 6 portais definidos como portais superiores, portal superior, portal médio, okay? E obviamente nós temos o portal inferior, que é o portal onde trabalhamos com a perna. Né? Okay? Essa é a definição dos portais.